Meu namorado me confessou que talvez não me ame mais. Antes de ficarmos juntos, o Steven tinha alguém muito importante na vida dele, a Jack, que por acaso era minha melhor amiga. Eles eram aquele casal que fazia todo mundo suspirar e rir de tanto carinho que trocavam. Quando anunciaram o noivado, de verdade, fiquei super feliz por eles. Mas no dia do casamento, a Jack simplesmente sumiu do mapa. Não foi só silêncio, não deu sinal algum, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Desapareceu sem explicação. E o Steven ficou destruído. Eu fiquei ao lado dele durante todo aquele período, só pra garantir que não faria nenhuma besteira. Aos poucos, nossos sentimentos mudaram. 8 meses depois a gente começou a namorar, e desde então seguíamos em grandes altos e baixos. Até 2 noites atrás, quando a Jack simplesmente reapareceu do nada. Só percebi porque o Steven passou o dia inteiro diferente, completamente distante e avoado. Esquecia nossos compromissos, mexia no celular o tempo todo no jantar, não prestava atenção ao que eu dizia. Parecia que a cabeça dele estava sempre em outro lugar. Isso começou a me incomodar mesmo. Acabei perguntando naquela noite o que tinha de errado. Ele me olhou assustado, saiu do transe dele e forçou um sorriso. Tá tudo bem, respondeu, mas dava pra ver que era só fachada. É por causa da Jack estar na cidade? Ouvi pela minha mãe, mas não quero falar disso. Ele cortou logo o assunto, numa secura que me deixou em choque. Fui duro, nunca tinha falado comigo daquele jeito. Tentei me segurar, perguntei baixinho: Steven, você ainda me ama? Foi aí que ele relaxou um pouco, me puxou pra um abraço apertado e respondeu que sim, que me amava. Mas dava pra sentir no tom dele que era pra se convencer disso. E eu logo descobriria quão real era essa dúvida dele. Era nosso aniversário de namoro, 3 anos juntos, e eu cheguei mais cedo no restaurante depois do trabalho. Sentei na nossa mesa de sempre, pedi o vinho de que ele mais gosta, deixei o presente esperando por ele. Passou 1 hora, fiquei inquieta, olhando o celular toda hora, preocupada. Depois de quase 3 horas esperando, finalmente veio uma mensagem: desculpa, não vou poder ir. Surgiu um imprevisto, só isso. 7 palavras frias, sem nem se dar o trabalho de ligar. Só que eu sabia exatamente onde ele estava. Fui direto pro parque onde nós 3 costumávamos passar as noites na época de faculdade, perto do lago onde conversávamos até o amanhecer. E lá estavam eles, sentados no banco. O olhar dele pra Jack era de uma doçura e uma calma que eu nunca vi nesses nossos 3 anos juntos. Me aproximei sem ser notada. Fiquei ali, atrás das árvores, perto o bastante pra ouvir tudo. Nem acredito que você tá aqui de verdade. Ele falou emocionado. Onde você esteve esse tempo todo? Por que me deixou? Me desculpa, Steven, respondeu a Jack, colocando a mão na dele com todo carinho. Mas na época estava tudo acontecendo rápido demais. Fiquei me convencendo que queria casar, mas eu não estava pronta. Então fugi. Só que todos esses anos, ninguém mais passou pela minha cabeça além de você. Ela puxou a mão dele e deu um beijo de leve. Mas parece que agora você tá com outra pessoa. Ele só abaixou a cabeça concordando. Aconteceu, foi só isso. Aquilo me atingiu em cheio. Só aconteceu? Todo o nosso relacionamento, resumido assim. A Jack perguntou na lata: você ama ela? E o silêncio foi tão longo quanto doloroso. De verdade? Eu não sei. Achei que sim, mas te vendo de novo, não tenho mais certeza. Ela chegou mais perto. Será que ainda existe uma chance pra gente? Se eu quiser tentar de novo? Eu sabia que ele sonhava em ouvir aquilo fazia 3 anos. Antes que respondesse, tomei coragem. Saí de onde estava. Andei até eles e tirei a aliança de compromisso que ele tinha me dado no Natal, no dia que prometeu nosso final feliz. Coloquei a aliança na mão dele. Espera, ele disse. Mas continuei andando, torcendo pra ele correr atrás de mim, me impedir. Mas ele ficou. E foi aí que eu entendi tudo. Ele não voltou pra casa naquela noite. Nem na seguinte, nem depois. Juntei as coisas dele em caixas, deixei perto da porta, troquei o segredo da fechadura, apaguei o número dele do meu celular. Fiz tudo que ele nunca conseguiu fazer quando a Jack sumiu tantos anos antes. 5 dias depois, ele apareceu na minha porta. Olhei pelo olho mágico e vi ele ali, exausto, segurando a aliança. Bateu de novo. Podemos conversar? Ouço a voz dele baixinha do outro lado. Eu sei que não mereço perdão, mas por favor, posso entrar? Só quero conversar. É tudo o que eu peço. Fiquei ali parada com a mão na maçaneta. Parte de mim querendo abrir, ouvir o que ele tinha pra dizer. Parte de mim ainda amava ele, apesar de tudo. Mas foi nesse momento que meu celular vibrou com uma mensagem nova da Jack. Por favor, escuta o que ele tem pra dizer. Tem algo que você precisa saber. Uma coisa que a gente nunca te contou. Destranquei a porta e abri só um pouco, o suficiente pra ver ele na luz do corredor. Steven estava péssimo, cabelo todo bagunçado, cara de quem não dormia há dias, olho inchado e vermelho, camisa amarrotada, manchada na gola. Ele segurava a aliança como se pesasse 1 tonelada, mas não largava. Olhei de novo pro celular, reli a mensagem da Jack, sem conseguir entender direito. O Steven abriu a boca tentando falar, mas eu interrompi. Contei logo sobre a mensagem da Jack, que tinha algo importante, um segredo dos dois que eu precisava saber. O rosto dele ficou branco na hora, como se tivesse levado um susto. Encostou no corredor, tentando se manter em pé. Ele ficou procurando as palavras, mas nada vinha. Respirou fundo, fechou os olhos, e quando abriu, olhou bem pra mim e disse que a gente precisava conversar, porque era coisa séria, e ele devia ter contado muito tempo atrás. Me afastei da porta em silêncio. Ele entrou devagar, sem saber se eu deixaria. Tranquei a porta, as mãos tremendo. Fomos pra sala, eu sentei na cadeira da janela, não no sofá, nem perto dele. Steven sentou na ponta oposta. O espaço entre a gente parecia imenso. Ele segurava a aliança com a mão tremendo, e só fiquei esperando ele dizer alguma coisa. O silêncio era tanto que dava pra ouvir o relógio da cozinha. Até que finalmente ele começou, voz rouca e cansada, como quem já chorou tudo o que tinha pra chorar. E ele me contou que o motivo pelo qual Jack sumiu no dia do casamento não foi medo nem insegurança de assumir um compromisso. 2 semanas antes, ela descobriu que a mãe estava com Alzheimer precoce. O pai dela vinha escondendo a gravidade do problema há meses. Steven disse que na última prova do vestido, a mãe de Jack já nem a reconhecia. Jack foi até a casa dos pais para mostrar o vestido pronto, e a mãe olhou para ela como se fosse uma estranha. Perguntou quem ela era e o que estava fazendo ali. O pai de Jack chamou-a de lado, e enfim, admitiu que a situação vinha se agravando fazia mais de 1 ano. Ele encobria, inventava desculpas, dizia a todos que ela estava apenas cansada ou sob muito estresse. Morria de vergonha e achava que ia dar conta sozinho. Steven foi contando tudo isso e eu só conseguia ficar sentada, tentando absorver cada palavra. Ele explicou que o pai de Jack implorou para que ela não contasse para ninguém sobre o diagnóstico. Não queria que os outros soubessem. Não suportava a ideia de verem a esposa de outro jeito. Jack deveria seguir com o casamento e se mudar com Steven para outro estado, por conta do emprego novo dele, o mesmo que ele já tinha aceitado, e o apartamento que já estavam de mudança. Mas a mãe dela estava se apagando dia após dia, e Jack não conseguia simplesmente ir embora. Não podia abandonar a mãe justamente quando ela mais precisava dela. Só que também não dava para encontrar uma maneira de escolher entre o homem que amava e a mãe doente. Então, em vez de explicar, ela simplesmente fugiu. Sumiu no dia do casamento porque não suportava dizer aquilo em voz alta. Não tinha coragem de despedaçar o coração de Stephen, ao mesmo tempo em que o dela também estava em pedaços. E enquanto ele falava, eu sentia algo mudando dentro de mim. A raiva que eu carregava se misturava com um monte de dúvidas. De repente, tudo mudava. A história que eu achava conhecer há 3 anos era outra. Sempre achei que Jack tinha sido egoísta, que tinha fugido por medo e largado Stephen sem medir as consequências. Mas era tudo diferente. Isso era impossível, cruel, e eu já não sabia como lidar com o peso dessa verdade. Perguntei ao Stephen por que nunca me contou isso. Por que deixou que eu pensasse que a Jack simplesmente havia partido o coração dele sem motivo. Minha voz saiu mais dura do que eu imaginava. Ele abaixou os olhos para as mãos, e a aliança dele brilhou na luz. Ele confessou que só descobriu a verdade 6 meses atrás. 6 meses. Metade do nosso namoro. O pai da Jack teve um AVC, e ela procurou Stephen para explicar tudo. Pedir desculpas. Contar por que foi embora daquele jeito. Desde
então, Steven carrega esse segredo, sabendo que Jack não foi embora porque deixou de amá-lo, mas porque se afundava numa situação impossível e não sabia pedir ajuda. Olhei para o rosto dele enquanto falava e consegui enxergar nos olhos dele que aquilo mexia com ele todos os dias desde que soube, todos os dias em que esteve comigo sabendo da verdade sobre ela. Ele disse que nunca me contou porque achou que não faria diferença. Jack tinha ido embora e agora éramos nós dois tentando construir algo sincero juntos. Achou que esconder isso não mudaria nada, mas agora vejo que mudou tudo. O modo como ele se desligava às vezes, o silêncio quando alguém falava em casamento ou em pais doentes, o jeito de nunca estar completamente ali, mesmo nos nossos melhores momentos. Perguntei sem rodeios se nesses últimos 6 meses ele tinha tido contato com Jack. A pergunta ficou no ar entre nós por um tempo que pareceu interminável. Aí ele admitiu que trocaram alguns e-mails, apenas atualizações sobre a mãe doente e a recuperação do pai. Nada além disso. Segundo ele, nada de romântico, nada fora do lugar. Mas meu estômago afundou mesmo assim, porque isso queria dizer que ele esteve emocionalmente ligado a ela todo esse tempo. Pensava nela, se preocupava, enquanto me prometia um futuro. Enquanto me dava uma aliança e falava sobre nosso felizes para sempre. Stephen deve ter percebido alguma coisa no meu rosto porque começou a se explicar mais rápido, jurando que os e-mails eram inocentes, que nunca planejou agir em cima de sentimento nenhum. Achava que conseguia manter tudo sob controle. Mas aí Jack voltou para a cidade porque o pai precisava de ajuda para vender a casa da família. Depois do derrame, ele não podia mais sozinho. Ela voltou para resolver essas questões e de repente estava aqui, de verdade, não só mensagens numa tela. E ver ela de novo fez tudo desmoronar dentro do Stephen. Todas as barreiras que ele tinha construído, todas as certezas de que tinha superado aquilo. Ele ficou completamente perdido, tentando entender o que realmente sente em vez de só se enganar, tentando decidir se o que a gente tem é real ou se ele só queria alguém para se esconder da bagunça emocional. Enquanto ele falava, deu para perceber. Ele estava mentindo não só para mim, mas para ele mesmo. Me levantei porque não conseguia mais ficar parada ali. Falei que precisava que ele saísse, que queria espaço para digerir tudo isso porque, com ele sentado ali daquele jeito, eu não conseguia pensar direito. Stephen ainda tentou argumentar, disse que a gente precisava conversar mais, que dava para resolver juntos, mas eu insisti. Apontei para as caixas perto da porta, falei para ele pegar o que fosse necessário e ir. Ele ficou ali mais um tempinho, como se ainda pensasse se devia insistir, mas por fim, levantou, pegou as chaves no gancho e tirou algumas roupas da caixa. Falou que ia passar uns dias na casa do Ryder, dar o tempo que eu precisava, e depois a gente conversava de novo. Não respondi, só fiquei olhando ele terminar de juntar as coisas e ir embora. Quando a porta se fechou, tranquei e fiquei parada no silêncio do apartamento. O relógio ainda fazia tic-tac na cozinha, a geladeira ronronava baixinho, e do lado de fora dava para ouvir os carros passando. Voltei para a sala, sentei no sofá onde Stephen estava até agora. A almofada ainda estava quente do corpo dele. Olhei em volta do apartamento que dividíamos e percebi que nem sei mais de quem estou com raiva. Da Jack por ter ido embora, do Stephen por ter mentido, de mim por não ter percebido nada antes, de todos nós por essa bagunça que criamos juntos. Fiquei ali sentada, talvez uma hora, só encarando o nada. O apartamento parecia vazio demais sem ele. Peguei o celular e comecei a olhar fotos antigas nossas, só para o peito doer mais ainda. Lá pelas 11h30 percebi que ia ser impossível dormir naquela noite, então liguei para a Zoe. Ela atendeu no segundo toque, com voz sonolenta, mas despertou rápido quando me ouviu. Contei tudo o que tinha acontecido com o Stephen naquela noite, sobre os e-mails trocados com a Jack, as mentiras, sobre ele admitir que já não sabe mais o que sente. A Zoe escuta tudo em silêncio, sem me interromper, e quando termino, ela fica um tempo calada. Depois, diz uma coisa que faz meu estômago despencar. Talvez eu tenha me apaixonado pela ideia de salvar o Stephen, e não exatamente por quem ele é de verdade. Sinto vontade de discordar, de me defender, mas as palavras simplesmente travam, porque no fundo eu sei que ela está certa. Passei 3 anos tentando ser suficiente para alguém que nunca esteve realmente ao meu lado. A Zoe ficou no telefone comigo até quase 2 da manhã, e quando desligamos, eu estava exausta, mas um pouco mais acordada para a realidade. Na manhã seguinte, acordo com o corpo moído e os olhos inchados de tanto chorar. Faço um café, sento na mesa da cozinha e fico olhando para o celular. Eu sei o que tenho que fazer. Abro as mensagens e mando direto para a Jack. Digo que precisamos conversar pessoalmente, só nós duas, sem o Stephen junto. Ela responde rapidinho, topando me encontrar numa cafeteria no centro à tarde. Passo a manhã toda andando de um lado para o outro no apartamento, ensaiando o que quero dizer, treinando até na frente do espelho do banheiro como se fosse uma apresentação importante. Mesmo assim, sei que na hora que encontrar a Jack de verdade, tudo que planejei pode ir por água abaixo. Às 13h30 pego o carro e chego bem antes do horário combinado. Peço um chá só para ter algo na mesa e fico olhando o movimento lá fora, encostada na janela. Quando a Jack chega às 2, ela está bem diferente do que eu imaginava. Mais velha, cansada, nada daquela menina leve das fotos da faculdade do Stephen nas redes sociais. Ela tem olheiras profundas, o cabelo preso de qualquer jeito num coque. Ela me encontra fácil, vem na minha direção e eu levanto meio sem graça, sem saber se abraço, cumprimento com a mão ou o quê. Ela agradece por eu ter vindo, senta na minha frente e antes de qualquer coisa, já pede desculpa pela mensagem da noite passada. Diz que depois percebeu o quanto foi pesado jogar tudo aquilo em cima de mim sem explicação. Eu balanço a cabeça dizendo que foi exatamente por isso que quis conversar. Pedimos café e, então ela começa a me contar dos últimos anos. Fala da mãe, que teve Alzheimer precoce, e como ela, Jack, foi sendo esquecida por todo mundo aos poucos. A voz dela falha quando lembra do momento em que a mãe já não reconhecia mais a filha. Conta que voltou para casa para cuidar da mãe em tempo integral. Deixei tudo para trás. Emprego, apartamento, a própria vida. Depois explica que a mãe faleceu há 4 meses e isso destruiu ela, porque abriu mão de tudo para cuidar da mãe, até mesmo do Stephen e da vida que tinham sonhado juntos. Jack diz que voltou para cá não para reatar com Stephen, mas para dar a ele o desfecho e o pedido de desculpas que ele merecia por ela ter sumido no dia do casamento. Mas quando viu ele no parque, aquela noite, todos os sentimentos antigos vieram à tona, e ela entrou em pânico. Ela admite que naquele momento, quando disse que queria tentar de novo, realmente achou que é a verdade. Ficou ouvindo, digerindo tudo, tentando entender o que estou sentindo. No fim, pergunto na cara o que ela quer dele agora. Jack fica um tempo quieta, olhando para a xícara. Então admite que não sabe. Fala que uma parte dela vai amar o Stephen para sempre, mas sabe o quanto magoou ele, quanto destruiu a confiança dele, e não tem certeza se quer mesmo tentar de novo, ou se é só o luto e a solidão querendo se agarrar a algo conhecido. Aí Jack me diz algo que muda completamente minha visão. Ela revela que o Stephen falou sobre mim naquela conversa no parque. Disse que sou gentil, paciente, que ajudei ele a se reconstruir quando estava no fundo do poço. Jack me olha nos olhos e fala que dava pra ver que ele gosta de mim, mas dava também pra perceber que ele nunca conseguiu se despedir de verdade dela, e que isso não é justo com ninguém. Ficamos quase 2 horas conversando, e em algum momento, percebo que a Jack não é a vilã que eu queria que ela fosse. Ela é só alguém que teve que escolher entre alternativas impossíveis. Errou. E agora todo mundo paga o preço. Quase no fim, ela diz que vai voltar para a cidade da mãe, para resolver o inventário, e tentar recomeçar em outro lugar, longe das lembranças. Diz que precisa desse recomeço longe daqui. Quando saímos da cafeteria e nos despedimos, me sinto esgotada por dentro, mas de alguma forma também mais leve. Dirijo de volta pra casa, e assim que entro, vejo que o Stephen mandou mensagem perguntando se a gente pode conversar de novo. Fico encarando a tela por um tempo e viro o celular de cabeça pra baixo no balcão. Decido ignorar, porque preciso de espaço para entender o que eu quero, em vez de só reagir ao que os outros querem. Mais tarde, umas 6 horas, a Zoe aparece no meu apartamento com comida daquele meu tailandês favorito. Ela não pergunta nada, só entra, agita tudo e coloca um filme de ação ruim na TV. A gente
come pad thai vendo explosões e tento não pensar em como tudo ficou um caos. Passo 3 dias nesse ritmo, trabalhando, indo pra casa, ignorando as mensagens do Stephen. Até que, no 4º dia, aceito encontrar com ele. Combinamos de ir ao parque, no mesmo lugar onde tudo desandou. Quando chego, ele já está lá, sentado no banco, visivelmente nervoso. Ele levanta assim que me vê e tenta se desculpar, mas corto logo. Digo que já falei com a Jack, já sei da história toda, da mãe, do motivo de ela ter ido embora. Pergunto de uma vez se ele ainda está apaixonado por ela. O Stephen fica sem saber o que dizer, faz aquela expressão complicada de quem está buscando uma resposta. Por fim, admite que não sabe mais o que sente. Diz que ver a Jack fez voltar toda a dor e também o amor antigo, mas que estar comigo era confortável e seguro. Ouvir ele falar confortável mexe comigo. Respondo que isso não basta, que mereço alguém que saiba sem dúvida que quer estar ao meu lado. O Stephen fica arrasado, mas não insiste porque sabe que sou certa. Me levanto do banco e ele faz o mesmo, meio perdido, sem saber o que fazer. Digo que acho que precisamos de uma pausa de verdade. Não só ele sair de casa uns dias, mas uma separação pra valer, para cada um descobrir o que realmente quer sozinho. Ele me olha e pergunta se isso significa o fim do nosso relacionamento. Falo, com toda sinceridade, que ainda não sei, mas tenho certeza de que não vou mais ficar esperando ele se decidir sobre mim. As palavras saem firmes, mesmo com o coração apertado. Stephen passa a mão no cabelo e só balança a cabeça, devagar. A gente combinou que ele ficaria na casa do Ryder por pelo menos 2 semanas, sem nenhum tipo de contato. Nada de mensagens, ligações ou encontros forçados. Ele perguntou se podia me abraçar na despedida, mas eu disse que não, porque sabia que, se ele me tocasse naquele momento, talvez eu mudasse de ideia sobre tudo. Saí andando sozinha até meu carro e voltei pra casa com o rádio desligado, dirigindo em silêncio e tentando digerir tudo o que tinha acabado de acontecer. Quando cheguei, o apartamento parecia ainda mais silencioso do que de costume. Então, mandei uma mensagem pra Zoe dizendo que precisava que ela viesse. 1 hora depois, ela chegou com vinho e sorvete. Não fez nenhuma pergunta, só sentou comigo no sofá enquanto eu chorava. A semana seguinte no trabalho foi um desastre. Não conseguia me concentrar em nada. A cabeça não parava quieta e a tristeza me distraía a cada 5 minutos. Acabei estragando uma apresentação pra um cliente porque esqueci metade dos slides que deveria ter preparado. Minha colega, Margot, percebeu durante uma reunião que eu estava longe dali, viajando enquanto alguém falava comigo. Margot, uma mulher mais velha, super direta, já passou por 2 divórcios e não aceita desaforo. Me encurralou na copa assim que a reunião acabou, enquanto eu tentava passar um café. Se colocou entre mim e a saída e quis saber de uma vez o que estava acontecendo, porque fazia dias que eu parecia um zumbi. Tentei fugir do assunto dizendo apenas que estava cansada, mas ela cruzou os braços e deixou claro que não iria aceitar essa desculpa. O jeito direto dela mexeu comigo, e no fim acabei contando tudo. Steven, Jack, o parque, a separação, abri o jogo sem esconder nada. Margot ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando, sem me interromper e sem julgar. Quando terminei, ela ficou quieta um tempo e depois me contou sobre o primeiro casamento dela. Um homem que nunca superou a ex. Disse que passou anos tentando ser suficiente pra ele, fazendo pratos favoritos, dando apoio, sendo paciente enquanto ele tentava resolver os próprios sentimentos, mas no fim das contas estava concorrendo com um fantasma, com a lembrança perfeita de alguém que nem estava mais ali. Um dia percebeu que nunca ia vencer aquela disputa, porque estava lutando contra uma ideia, não uma pessoa de verdade. Margot me olhou nos olhos e falou que o gesto mais generoso que eu poderia ter comigo mesma seria ir embora e deixar o Steven resolver os problemas dele sozinho, sem eu ficar de reserva esperando por ele. As palavras dela doeram porque eram verdadeiras, e eu senti isso no fundo. Ela apertou meu ombro e disse que eu merecia alguém que me escolhesse de verdade, em primeiro lugar, não alguém que só me valorizasse depois de perder todo mundo. Voltei pra minha mesa me sentindo exposta, mas de certo modo mais leve, como se finalmente tivessem me dado permissão pra pensar primeiro em mim. Os dias se arrastaram devagar, e eu mergulhei nos projetos do trabalho pra fugir dos pensamentos sobre o Steven. Fiquei me perguntando se ele ainda pensava em mim, ou na Jack, ou se só estava perdido com tudo isso. 2 semanas depois da separação, meu celular vibrou com uma mensagem do Ryder perguntando se a gente podia tomar um café. Fiquei olhando pra mensagem sem saber o que fazer. Surpresa, já que Ryder era amigo do Steven desde antes da faculdade, muito antes de eu aparecer. Mesmo assim, aceitei encontrar com ele no dia seguinte, numa cafeteria perto do trabalho. Quando cheguei, o Ryder já estava sentado num canto, com uma cara de quem não sabia direito o que fazer. Ele se levantou quando me viu e a gente ficou naquele constrangimento, sem saber se abraçava ou não. Sentamos, pedimos café, e aí o Ryder foi direto ao assunto. Disse que o Steven estava um trapo, quase não comia nem dormia. Passava horas encarando o celular como se quisesse ligar pra alguém, mas sem conseguir decidir pra quem. Falou que o Steven estava dormindo no sofá dele há 2 semanas e que estava sendo pesado ver o amigo daquele jeito. Não soube o que responder, só senti com a cabeça e esperei ele continuar. Ryder confessou que estava frustrado com o Steven, vendo o amigo desperdiçar anos dividido entre passado e presente, sem nunca se comprometer de verdade com nada nem com ninguém. Disse que Steven tem pavor de fazer a escolha errada e acabar sozinho, e por isso fica parado, sem coragem de ser honesto com ninguém, nem com ele mesmo. Ryder falou que eu mereço mais do que ser o plano B de alguém, mesmo que o Steven não enxergue isso. As palavras dele ecoaram o que a Margot já tinha dito, e senti a mesma verdade pesada no peito. Perguntei se ele achava que o Steven ainda amava a Jack. Ryder suspirou, passou a mão no rosto, e depois de um tempo, disse que sim. Acha que o Steven ainda gosta dela, mas que também tem sentimentos reais por mim. Só que tudo ficou misturado com gratidão e medo de ficar sozinho, depois que ela foi embora. Ryder comentou que o Steven precisava escolher baseado no que sente de verdade, não no que acha mais seguro ou conveniente. Pediu desculpa pela franqueza, mas disse que alguém precisava ser honesto na história toda. Terminamos o café e Ryder me deu um abraço antes de ir embora, pedindo pra eu cuidar de mim, independente do que o Steven decidisse. Voltei pra casa dirigindo, e pela primeira vez, me senti estranhamente calma, como se as coisas finalmente estivessem fazendo sentido, mesmo sem ainda ter solução. Aquela noite, meu celular tocou com o nome da Jack na tela. O coração disparou. Não falávamos desde aquele café semanas atrás. Atendi e ela estava nervosa, falando rápido, como se tivesse medo que eu desligasse. Contou que vai embora da cidade em 3 dias, que decidiu aceitar um emprego na cidade da mãe e dar um fim nessa história, deixar pra trás as lembranças, a dor, tudo isso. Jack disse que queria muito me ver mais uma vez antes de ir, porque precisava me contar uma coisa importante sobre a última conversa que teve com o Steven. Topei encontrar com ela no dia seguinte, mesmo sem saber se queria ouvir o que ela tinha pra dizer. Nos vimos em outra cafeteria, do outro lado da cidade, um lugar neutro, sem nenhuma memória difícil. Quando ela entrou e sentou na minha frente, estava com um olhar cansado, mas decidido. Pediu um chá, respirou fundo e começou a contar. Disse que o Steven apareceu de surpresa na casa do pai dela 2 dias atrás, dizendo que tinha pensado em tudo e entendido que foi injusto com a gente, porque não foi honesto sobre como se sentia. Steven admitiu pra Jack que nunca deixou de amá-la, mas que construiu algo verdadeiro comigo e que isso também importava. Só que estava apavorado de escolher errado e magoar alguém no fim das contas. Os olhos da Jack se encheram de lágrimas enquanto ela falava, e deu pra ver o quanto aquilo era difícil pra ela também. Contou que avisou o Steven que ia embora, que precisava sair dessa história antes de machucar alguém do jeito que ela mesma já tinha sofrido há 3 anos. Jack deixou claro que não ia voltar para essa cidade e que ele precisava decidir o que queria comigo, levando em conta só o nosso relacionamento, sem ficar comparando com o que teve ou poderia ter tido com ela. Senti um alívio estranho ouvindo aquilo. Alívio porque ela estava saindo de cena, mas também uma tristeza por ter sido preciso passar por tanta dor até chegar aqui. Jack estendeu a mão sobre a mesa, segurou a minha com carinho e me pediu desculpas, de verdade, por toda a confusão, principalmente pela mensagem que iniciou tudo isso. Ela disse que agora enxergava que eu realmente me
importava com o Steven, que estive do lado dele quando ele mais precisou de alguém, que fui quem o ajudou a sobreviver à pior fase da vida dele. Jack falou que espera que, aconteça o que acontecer entre mim e o Steven, eu não permita que essa experiência me faça duvidar do meu valor ou da minha capacidade de amar alguém de verdade. A voz dela falhou um pouco. Dava para perceber que estava sendo sincera. Terminamos as bebidas e nos levantamos para ir embora. Jack me deu um abraço apertado e eu retribuí, as duas ficando assim por um instante maior do que talvez devêssemos. Quando nos separamos, percebi a falta que sentiria da amizade que poderíamos ter tido, se as coisas fossem menos complicadas e doloridas. Fiquei olhando enquanto ela ia até o carro e partia, sentindo que, provavelmente, era a última vez que a veria. Nos dias seguintes, fiquei em casa dizendo pro trabalho que estava doente, o que nem era tão mentira, porque o cansaço físico de tudo aquilo me consumia. Passei boa parte do tempo jogada no sofá, encarando as paredes e pensando no meu relacionamento com o Steven de um jeito que nunca tinha pensado antes. Fiquei repassando situações dos últimos 3 anos e percebendo padrões que sempre ignorei. Ele às vezes se desligava. Parecia que uma parte da cabeça dele estava em outro lugar. Nunca dividia comigo o que sentia de verdade. Só falava de coisas rasas, tipo trabalho ou qual filme assistiríamos. Sempre era eu que puxava as conversas sobre o futuro, sobre o que a gente queria, enquanto ele só sentia. Nunca sugeria nada. Eu me convencia de que era tudo efeito do que a Jack tinha feito com ele, que ele precisava de tempo para confiar de novo. Mas ali, sozinha no apartamento, comecei a pensar que talvez fosse mais simples. Talvez ele só não estivesse inteiro comigo porque não queria, não do jeito que eu precisava. Peguei o celular, abri uma mensagem para o Steven e escrevi que a Jack estava indo embora da cidade para sempre e que a gente precisava ter uma última conversa sobre nós, sobre o que realmente éramos e o que queríamos. Mandei antes de mudar de ideia. Ele respondeu em menos de 1 minuto dizendo sim, querendo saber quando e onde. Falei para ele ir ao apartamento na tarde seguinte. Ele só respondeu ok e larguei o celular sentindo uma calma estranha diante de tudo. No dia seguinte, limpei o apartamento mesmo sem necessidade, só para ocupar as mãos com alguma coisa. Quando o Steven chegou e bateu na porta, abri e vi ele parado ali, com uma expressão cansada e nervosa. Ele entrou olhando em volta como se nunca tivesse estado ali antes. O apartamento parecia outro agora, com nós dois ali. Menos um lar, mais um espaço em que algo importante já tinha acontecido. Sentamos em lados opostos do sofá, separados por um espaço que parecia bem maior do que só a distância física. Steven começou a falar, dizendo que vinha refletindo muito nas últimas semanas. Admitiu que tinha sido injusto comigo desde o começo, que começou a namorar comigo antes de realmente superar o que aconteceu com a Jack. E, embora tivesse sentimentos verdadeiros, não sabia se era o tipo de amor que eu merecia. A voz dele falhou quando disse isso, e deu para ver o quanto foi difícil admitir. Agradeci pela sinceridade, mesmo ouvindo aquilo apertando meu peito. Falei que também estava pensando muito, e que tinha percebido algo importante. Pela primeira vez eu precisava escolher a mim mesma, em vez de esperar ser escolhida. Disse que merecia alguém que tivesse certeza de mim desde o início, que não precisasse perder outra pessoa para perceber meu valor. Vi os olhos do Steven ficarem marejados, mas ele concordou devagar, porque no fundo sabia que eu estava certa. Ficamos em silêncio até começarmos a tratar dos assuntos práticos que não queríamos encarar. Contrato do apartamento, móveis, todas aquelas pequenas coisas acumuladas em 3 anos. Steven disse que ia se mudar de vez, que ia procurar o próprio canto para que eu pudesse ficar ali se quisesse. Fiquei surpresa com a generosidade dele, mas ao mesmo tempo triste por termos chegado ao ponto de dividir a vida desse jeito. Combinamos de levar alguns dias para acertar os detalhes antes de avisar a imobiliária. No fim de semana, a Zoe veio me ajudar a empacotar as coisas que restaram do Steven. Trouxe sacos de lixo, fita adesiva e aquela postura prática que eu estava precisando. Fomos tirando as roupas e os sapatos dele do armário. Depois, pegamos os produtos de higiene e o barbeador que ele sempre deixava no banheiro. Zoe ficou repetindo o tempo todo que tinha orgulho de mim por escolher ir embora, em vez de aceitar alguém que só queria metade de mim. No meio de uma gaveta do quarto, achei o anel de compromisso que o Steven tentou me devolver naquela noite na porta. Segurei o anel na luz e fiquei olhando por um tempo. Zoe perguntou se eu ia ficar com ele, mas balancei a cabeça e coloquei no meio das outras coisas dele na caixa. Aquele anel representava um futuro que nunca foi real, só uma fantasia minha porque era o que eu queria acreditar. Na segunda seguinte, liguei para o número da terapeuta que meu plano indicou e marquei uma sessão para a mesma semana. Fui até uma salinha no centro, fiquei na recepção preenchendo papelada sobre meu histórico de saúde mental, e quando fui chamada, sentei no sofá dela para contar tudo. Sobre o Steven, a Jack, sobre perder um relacionamento e uma amizade de uma vez só. Ela ouviu tudo sem interromper, e depois fez perguntas que me fizeram repensar muita coisa. Nas sessões seguintes, me ajudou a enxergar que eu estava tentando conquistar o amor completo do Steven, sendo perfeita e sempre disponível. Mas amor de verdade não exige esse esforço constante. Disse que no fim, acabei virando o que achava que ele queria, em vez de ser eu mesma de verdade, e ver se isso era suficiente. As sessões foram difíceis porque me forçaram a olhar de frente para meus próprios padrões, mas ao mesmo tempo, foram úteis de jeitos que eu nem esperava. 2 semanas depois, o Steven me mandou mensagem dizendo que tinha encontrado um apartamento do outro lado da cidade e que estava pronto para buscar as coisas dele. A gente se encontrou lá em casa para trocar as chaves e dar fim na bagunça do que ainda estava misturado. Quando vi ele, parecia outra pessoa, mais leve até, como se finalmente tivesse parado de fugir e encarasse de frente tudo aquilo. Me contou que tinha começado a fazer terapia para lidar com o medo de ser abandonado e o costume de nunca se entregar de verdade nos relacionamentos. Carregamos as caixas até o carro dele, indo e voltando pelas escadas várias vezes. Devolvi a chave do apartamento e ele me entregou aquela cópia reserva que eu tinha dado anos atrás. Ficamos parados no estacionamento por um tempo sem saber direito como se despedir. No fim, ele só disse, obrigado por tudo, e entrou no carro. Fiquei olhando até ele sumir e depois subi pro AP, que agora era só meu. Um mês mais tarde, fui me acostumando a morar sozinha, a ocupar a cama toda e não ter que ajustar minha rotina a de mais ninguém. Uma tarde, enquanto rolava as redes sociais, recebi uma mensagem de uma tal de Nicole Schaffer. Aceitei e vi que era a irmã mais nova da Jack. A gente só tinha se visto de passagem na faculdade. Ela queria me agradecer por ter sido gentil com a Jack na última conversa das duas, antes de a irmã sair da cidade. Nicole contou que a Jack estava bem melhor em outro lugar, construindo uma vida do zero. Disse que vira e mexe ouvia a Jack falar de mim e dizer que eu tinha levado tudo com muito mais elegância do que ela achava que merecia. Falei que ficava feliz em saber que a Jack estava bem, e Nicole respondeu na hora, perguntando se eu toparia almoçar com ela algum dia. Aceitei, e combinamos pro fim de semana seguinte. Nos encontramos num restaurante tranquilo perto do meu AP, e por um instante, levei um choque de como ela lembrava a Jack. Assim que fizemos o pedido, ela começou a me contar detalhes do que as duas passaram quando a mãe delas ficou doente. Explicou que a família se desmoronou naquela época. O pai dela se fechava completamente, sem mostrar nenhuma emoção, e a Jack acabou assumindo tudo sozinha. Nicole disse que era nova demais pra ajudar e carrega culpa por isso, vendo a irmã abrir mão da própria vida pra cuidar da mãe. Contou que o pai não aceitava ajuda, insistia que dava conta, quando estava óbvio que não conseguia. Enquanto ela falava num tom baixo, dava pra sentir o peso de lembrar da casa naquele período em que tudo só piorava. A mãe já não reconhecia ninguém, e o pai mal se aguentava. Ouvir a Nicole me ajudou a enxergar as escolhas da Jack por outro ângulo. Não que apagasse a dor, mas pelo menos mostrava a dimensão impossível da situação em que ela ficou presa. Nicole falou que sempre se perguntava como tudo poderia ter sido diferente se a família tivesse tido coragem de pedir ajuda, e se o pai não fosse tão orgulhoso. Encerramos o almoço, ela me deu um abraço apertado antes de ir embora, e agradeceu mais uma vez por eu ter aceitado encontrar com ela. Voltei pra casa pensando em como a vida das pessoas é complicada, e como nunca dá pra saber o peso que cada um carrega. Na semana seguinte, mergulhei no trabalho, preparando uma grande apresentação pra um cliente novo, e fiquei até tarde
tarde quase todo dia pra deixar tudo perfeito. Já era noite. Eu estava revendo os slides na sala de reunião quando a Margo apareceu na porta. Ficou me olhando um tempo e disse que eu estava diferente. Até parecia mais leve. Perguntei o que ela queria dizer com isso. Ela entrou, sentou de frente pra mim e falou que andava percebendo meu comportamento mudado. Eu andava mais ereta, sem encolher os ombros como antigamente, querendo sumir. Nem tinha me dado conta, mas ela tinha razão. Algo tinha realmente mudado. Margo disse que parecia que eu tinha deixado de carregar um peso que não era meu. E ouvindo aquilo, caiu a ficha de que era exatamente isso. Vinha suportando a dor do Steven por ter sido deixado, a culpa da Jack por ter ido embora, e o meu medo de não ser suficiente. Em algum momento deixei tudo pra trás. Senti uma liberdade ali mesmo, reparando em quanta energia desperdicei tentando resolver assuntos que nunca foram minha responsabilidade. 2 meses depois da mudança do Steven, o celular vibrou com uma mensagem de um número que eu já tinha deletado, mas ainda reconhecia. Ele queria marcar um café, não pra tentar voltar, só pra conversar com amigos. Fiquei um tempão encarando aquela mensagem, sem saber se estava pronta pra isso. Uma parte de mim queria simplesmente não responder e seguir a vida. Outra queria fechar esse ciclo, entender se ele tinha mesmo mudado ou era só uma tentativa de aliviar a culpa. Acabei topando e combinamos na cafeteria do centro, sábado de manhã. Quando cheguei, ele já estava numa mesa no canto, diferente do que eu lembrava, mais tranquilo. Parecia em paz. Nem ficava mexendo no celular o tempo todo. Pedimos o café, sentamos e ficou um silêncio estranho, sem saber como começar. Até que ele agradeceu por eu ter ido. Disse que queria falar comigo há um tempo, mas não sabia se eu aceitaria ouvir. Aí ele começou a contar da terapia, do psicólogo incentivando ele a enfrentar o medo de ficar sozinho. Falou que percebeu que entrou no meu relacionamento sem nunca ter digerido o término do noivado. Usou o meu apoio como muleta, foi se envolvendo sem nunca encarar os próprios fantasmas. Admitiu que se escondia nos relacionamentos pra fugir desse medo de abandono, deixando de lado as próprias necessidades pra tentar resolver o que era do outro. Olhou nos meus olhos e agradeceu por eu ter forçado ele a quebrar esse padrão, ao invés de passar a mão na cabeça como todo mundo. O Stephen que eu conhecia ia dar uma desculpa, ia culpar tudo menos ele mesmo. Então ouvir ele assumir aquela responsabilidade de verdade me surpreendeu. Perguntei se falava com a Jack, e ele disse que não, que estava respeitando a decisão dela de ir embora, e também tentando fazer o mesmo por ele. Falou que provavelmente sempre sentiria algo complicado em relação a ela, porque não dava pra parar de amar alguém que foi tão importante, mas que aprendera que é possível amar, e mesmo assim entender que aquela relação não serve mais. Fiquei impressionada com a maturidade dele. Era um crescimento que eu nunca tinha esperado ver. Stephen se ajeitou na cadeira e disse: queria te pedir desculpas por não ter sido o parceiro que você merecia, por ter deixado que você acabasse sendo só meu apoio emocional, em vez de uma verdadeira companheira. Ele admitiu que se apoiou em mim quando estava no fundo do poço e ficou assim, mesmo depois que já não precisava tanto, e reconheceu que aquilo não era justo com nenhum de nós dois. Tomara que um dia você encontre alguém que te escolha em primeiro lugar, sem pensar 2 vezes, porque é isso que você sempre mereceu, falou ele. Senti um nó na garganta ouvindo tudo aquilo que eu precisava ter escutado meses atrás. Agradeci pelo pedido de desculpas e disse que esperava que ele conseguisse ficar bem consigo mesmo, antes de se envolver com outra pessoa, porque a próxima também não merecia passar pelo que eu passei. Ficamos um tempo em silêncio, até que ele perguntou se eu lembrava daquele fim de semana em que fomos para o litoral e pegamos uma tempestade. Sorri ao lembrar, não só porque fiquei presa com ele naquele motel minúsculo jogando cartas por horas, ouvindo a chuva forte, mas também porque era uma das nossas memórias mais leves. Começamos a relembrar outras coisas boas que vivemos juntos, e foi ali que me dei conta de que eu não me arrependia do tempo ao lado dele, mesmo que o término tenha doído. Steve me ajudou a perceber o que eu não queria mais em um relacionamento, como é ruim se sentir em segundo plano, e do meu jeito, também o ajudei a encarar os próprios traumas, em vez de simplesmente fugir deles. No fim das contas, nem todo relacionamento é pra durar pra sempre, mas tudo bem, às vezes ele serve pra gente crescer. 3 meses depois daquele fim todo, fui a uma festa de uma colega do trabalho, e conheci um cara chamado Jonas, amigo do marido dela. Ficamos conversando na cozinha sobre 1000 assuntos, até que ele me chamou pra jantar. Aceitei, mesmo sem ter certeza se estava pronta, e combinamos pra semana seguinte. O jantar foi bem tranquilo, num restaurante italiano perto de casa, e a conversa fluiu tão fácil que até perdi a noção da hora. O que mais me marcou foi a diferença de estar com alguém que realmente queria saber sobre mim, que ouvia minhas respostas em vez de só esperar a vez dele falar. Jonas perguntou do meu trabalho, dos meus hobbies e da minha família, e fiquei tocada quando vi o quanto ele se interessou de verdade, enquanto eu contava sobre minha irmã e sobre como voltei a pintar. Eu sabia que não estava pronta pra nada sério, mas foi bom perceber que ainda dava pra ser conquistada, que não era todo homem que me faria sentir em segundo lugar. No outro fim de semana, a Zoe veio passar o sábado comigo. Mudamos os móveis do meu apartamento de lugar e penduramos os quadros que eu tinha pintado. Ela ficou dizendo o quanto eu parecia mais feliz morando sozinha, mais parecida comigo mesma, como era antes de namorar o Steven. Perguntei o que ela queria dizer com isso, e ela explicou que eu tinha voltado a fazer várias coisas que deixei de lado quando estava com ele. Sair pra shows durante a semana, virar a noite lendo, me matricular em aulas diferentes. Apontou que aos poucos fui apagando partes de mim só pra caber na vida dele, sem perceber o quanto me deixei pra trás. Pedimos comida, sentamos no sofá e comemos pad thai direto dos potes. Eu olhei pra minha irmã e senti uma gratidão imensa por ela estar do meu lado em toda essa bagunça. Na terça seguinte, fui ao supermercado comprar umas coisas pro jantar e quase trombei com o Ryder na seção de frutas e verduras. Demos risada, ele perguntou como eu estava e acabamos batendo papo por uns minutos perto das maçãs. Perguntei do Steven e ele disse que ele estava se dedicando ao trabalho de design e indo pra terapia. Finalmente, mais saudável do que nunca. Ryder comentou uma coisa que ficou na minha cabeça. Agradeceu por eu ter sido forte pra ir embora, quando o Steven não conseguia decidir nada, porque foi isso que fez ele encarar os próprios problemas e amadurecer. Disse que o Steven vivia empurrando tudo com a barriga, sem encarar nenhum desafio de frente, e que me perder foi tipo um chacoalhão pra ele. Me despedi e fui pro caixa pensando como é estranho ver que a nossa dor pode ser o ponto de virada pra outra pessoa. Na terapia da mesma semana, falei sobre como venho aprendendo a aceitar a vida do jeito bagunçado que ela é, de entender que o fim do relacionamento me machucou, mas ao mesmo tempo era a coisa certa a fazer. Minha terapeuta me olhou e disse: isso é maturidade emocional, conseguir sustentar 2 verdades ao mesmo tempo, sem precisar simplificar. Explicou que muita gente não dá conta, que quer transformar o ex em completamente bom ou completamente ruim, quando a vida real é bem mais complexa. Eu conseguia ver que o Steven me feriu, mas também que ele carregava dores dele, e sentia tristeza pelo que perdi, sabendo que merecia algo melhor. Ali naquela sala, percebi o quanto tinha mudado. De alguém chorando na porta de casa pra alguém que olha pra própria história com coragem e clareza. No trabalho, na semana seguinte, minha chefe me chamou pra conversar e anunciou que eu tinha sido promovida a gerente sênior de contas, com um super aumento e mais responsabilidades. Saí da sala com a sensação de que depois de tanto tempo, finalmente respirava aliviada de novo. Mais tarde, a Margo apareceu na minha mesa e fez questão de me arrastar pra comemorar. Fomos a um wine bar no centro. Ela pediu uma das taças mais caras da casa, ergueu pra mim do outro lado e disse que vinha prestando atenção em mim nos últimos meses. Você mudou de verdade. Contou que quando comecei a namorar o Steven, parecia que eu tentava sempre me encolher, falar pouco, evitar incomodar. Agora, ela disse, você ocupa seu espaço sem pedir licença ou desculpas. Perguntei o que ela queria dizer e ouvi dela que eu tinha começado a me impor nas reuniões, a colocar limites com clientes difíceis, a parar de pedir desculpas pelo que não era minha culpa. Margo fez um brinde. Tenho orgulho de você, por ter escolhido a si mesma quando teria sido fácil só ficar e se acomodar. Naquele momento, percebi que ela já era muito mais do que só uma colega de trabalho direta e sincera. Tinha virado uma amiga de verdade, uma mentora, alguém que acreditava em mim mesmo quando eu mesma não conseguia enxergar meu valor. 4 meses depois do
término, assinei sozinha o contrato de um apartamento menor do outro lado da cidade. Era só meu, tudo em meu nome, e aquilo tinha um sabor diferente, um valor todo especial. No fim de semana, Zoe veio me ajudar com a mudança e a decorar o novo lar. Passamos o sábado pintando uma das paredes de um azul profundo que eu sempre quis, mesmo com Steven dizendo que era escuro demais. A Zoe me ajudou a pendurar meus quadros pela sala, aqueles que pintei nas noites de insônia. Visitamos lojas de móveis e dessa vez escolhi um sofá de que eu realmente gostava, sem me acomodar com aquele modelo básico sem graça de antes. A Zoe não cansava de comentar como o apartamento tinha mudado completamente, diferente daquele lugar impessoal que eu dividia com o Steven. Agora tinha minha cara espalhada em cada canto, meu jeito em tudo. Pedimos pizza e comemos sentadas no chão, direto da caixa, já que a mesa ainda não tinha chegado. Ela disse que eu estava mais leve, lembrando a pessoa que era antes de tudo. Olhei em volta, minha parede azul, meus quadros, meus móveis. Fazia anos que eu não sentia que tinha um espaço realmente meu. Numa noite qualquer, rolando o feed do celular, vi um post da Jack sobre um grupo de apoio para quem cuida de familiares com Alzheimer, na cidade nova onde estava morando. Vários comentários de gente agradecendo e pedindo informações. Fiquei olhando, sentindo um misto de sentimentos. Uma parte minha ainda doía por tudo o que aconteceu, mas outra ficou feliz de verdade por ela conseguir usar a própria dor para ajudar tanta gente. Escrevi uma mensagem rápida, só dizendo que estava feliz por ela e que aquele grupo faria diferença para muitas famílias. Ela respondeu menos de uma hora depois, num tom super acolhedor, dizendo que valorizava minha gentileza, apesar de tudo o que já tínhamos vivido. Não passamos disso, mas parecia um fechamento necessário. Algumas semanas depois, fui no aniversário de um amigo que tínhamos em comum e cruzei com Steven do outro lado do salão. Meu coração acelerou, mas percebi que não estava nem com medo, nem com raiva, só indiferente mesmo. Ele veio conversar, trocamos uns minutos falando da vida. Ele me contou de um projeto novo de design, falou empolgado do trabalho de branding para uma startup. Eu contei da promoção no trabalho e do apartamento novo. Ele parecia genuinamente feliz por mim, e me dei conta de que eu também estava sinceramente feliz por ele. Não éramos mais próximos, mas estava tudo bem entre a gente, e isso fazia sentido para a fase que vivíamos. Depois de uns 5 minutos, cada um foi naturalmente pro seu lado da festa, sem climão, sem artificialidade. Só duas pessoas que já foram um casal e não são mais. No final de semana seguinte, eu e o Jonas fomos num restaurante italiano, naquele que seria nosso segundo encontro. Dessa vez, a conversa foi além dos assuntos triviais sobre trabalho ou hobbies. Ele quis saber dos meus relacionamentos antigos, e eu acabei contando tudo sobre o Steven e a Jack, sem me pintar de vítima nem de heroína. Só disse o que tinha acontecido e o que tirei de tudo isso. Jonas também dividiu as histórias dele, uma ex que o traiu e quanto tempo demorou pra conseguir confiar de novo. Achei bom a gente conseguir ser honesto sobre o passado, sem fingir perfeição ou que estava tudo resolvido. Ele não tentou consertar minha história nem me dizer o que eu devia ter feito diferente. Só ouviu, assentiu e falou que entendia meus motivos. 5 meses depois, estava numa ligação com a Zoe, como fazíamos toda semana, quando ela perguntou se eu tinha visto o Steven nas redes sociais ultimamente. Me dei conta de que fazia semanas, talvez até mais de um mês, que não entrava no perfil dele. Comentei isso e ela riu, disse que era um progresso gigante, já que antes eu costumava checar várias vezes por dia. Ela tinha razão, eu estava deixando de lado a necessidade de saber o que ele andava fazendo, com quem ou se estava feliz. Pela primeira vez em muito tempo, minha atenção era só minha, focada no meu crescimento. Rimos lembrando da primeira noite em que cheguei chorando no AP dela, agarrada no celular. No trabalho, um dia Amargo me chamou de canto e disse que tinha reparado em uma coisa. Eu vinha almoçando com a Fei, uma colega novata que estava passando por um término bem difícil. A Amargo contou que me ouviu dar pra Fei o mesmo conselho que ela tinha me dado meses antes, pra não aceitar migalhas e reconhecer seu próprio valor. Nem percebi que estava repetindo, mas era verdade. Passei pra frente aquilo que me ajudou a enxergar as coisas quando tudo parecia um caos. Foi bom sentir que consegui usar minha dor pra ajudar outra pessoa a evitar os mesmos tropeços. No terceiro encontro, o Jonas me levou a um restaurante mexicano com uns tacos incríveis. Depois fomos caminhar pelo bairro vendo as casas antigas. Quando me acompanhou até o carro, ele me deu um beijo de boa noite, e pela primeira vez, eu não comparei com os beijos do Steven, nem me perguntei se era certo, se estava pronta ou não. Eu só estava ali, naquele instante, com alguém que queria me conhecer de verdade. Ficamos de fazer uma trilha no fim de semana seguinte, e pela primeira vez senti vontade de conhecer melhor alguém, sem medo ou defesas. 6 meses depois daquela noite parada na porta, pensando se deixava o Steven entrar ou não, estava sentada no meu apartamento, só meu, de verdade, conversando com a Zoe sobre os planos pro fim de ano. Ela perguntou sem rodeios se eu estava feliz, e parei pra pensar na resposta. Eu estava sim, mas não daquele jeito de filme, perfeito. Era uma felicidade tranquila, real, pé no chão. Eu tinha escolhido a mim, mesmo tendo sido mais fácil escolher ele, e foi essa escolha que me trouxe até aqui, até essa vida que é realmente minha. Um dia, numa terça-feira, chegou um cartão, num envelope azul clarinho com a letra da Nicole na frente. Dentro, ela escreveu que a Jack queria que eu soubesse que o grupo de apoio já fez diferença pra dezenas de famílias lidando com Alzheimer, e que ela finalmente encontrou um novo propósito. A Nicole ainda colocou ali no rodapé que era grata por eu ter sido gentil com a irmã, mesmo tendo motivos pra não ser. Li tudo 2 vezes e prendi o cartão na geladeira com um imã. Ficou ali me lembrando que as pessoas são mesmo complicadas. Às vezes bagunçam, magoam sem querer, e que ser gentil, mesmo quando é difícil, ainda vale a pena. Quando chegou a época das festas, estava colocando luzinhas no apartamento quando o celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Quase deletei sem ler, mas parei quando vi o que dizia. Era o Stephen dizendo que queria retomar o contato, contar que estava bem, solteiro há 6 meses e focado em si mesmo, agradecendo pelo tempo que passamos juntos. Fiquei encarando a tela por um tempo, antes de responder que fiquei feliz em saber que ele estava encontrando paz. Trocamos mais algumas mensagens, nada demais, só aquelas conversas cordiais para atualizar a vida. Depois disso, a conversa foi sumindo naturalmente, cada um seguindo seu rumo. Terminei de pendurar as luzes e percebi que sentia uma calma tranquila, sem raiva, sem tristeza, só aquela aceitação de que estávamos mesmo tomando direções diferentes. Eu e Jonas tínhamos acabado de completar 2 meses juntos, e eu não conseguia deixar de notar como tudo era diferente. Ele sempre mandava mensagem de manhã cedo, fazia planos com antecedência, e não em cima da hora. Se dizia que ia ligar, realmente ligava. Um dia, durante a terapia, comentei como era estranho estar com alguém tão presente, tão constante, e minha terapeuta sorriu. Ela disse que eu finalmente estava experimentando o que ia ser a escolha de alguém, e não apenas um plano B, ou uma zona de conforto. Aquilo me tocou de verdade, porque era exatamente assim que eu me sentia. Com o Stephen, eu vivia como se tivesse que competir com algo invisível, tentando provar que era digna de ser escolhida. Com o Jonas, era diferente. Não precisava provar nada. Ele simplesmente estava ali pra mim, sem que eu precisasse pedir, cobrar ou ficar ansiosa. Naquele jantar num restaurante italiano, o Jonas perguntou o que eu buscava em um relacionamento, e eu até me surpreendi, porque poucos homens têm essa coragem de perguntar tão direto. Apoiei o garfo na mesa, respirei fundo e pensei bem antes de responder, querendo ser totalmente sincera. Disse que quero alguém que me escolha sem hesitar, que esteja presente de verdade, que já tenha feito o trabalho interno para ser emocionalmente disponível. Uma pessoa que não me faça ficar tentando adivinhar o meu lugar na vida dela, nem me deixar insegura sobre ser suficiente. O Jonas sorriu e disse que era exatamente isso que ele também procurava, que achava que a gente podia estar construindo algo muito bom juntos. Sorri de volta e senti aquela certeza gostosa de que talvez fosse verdade mesmo. 7 meses depois de toda aquela reviravolta, eu estava sentada sozinha no meu apartamento numa manhã de sábado, tomando café e olhando em volta para um espaço que era só meu. Consegui uma promoção no trabalho, o que trouxe mais salário e responsabilidades novas. Faço terapia a cada 15 dias, o que me ajuda muito a manter os pés no chão. Tenho uma amizade cada vez mais forte com a Margot
Margot, que virou quase uma mentora para mim. E com a Nicole, com quem costumo almoçar de vez em quando para falar da irmã dela e da vida em geral. E estou namorando o Jonas, que me trata do jeito que eu sempre mereci, mas só agora consegui reconhecer de verdade. O Stephen me mostrou tudo o que eu não queria em um relacionamento. Me afastar dele me ensinou sobre a minha própria força, sobre escolher a mim mesma, mesmo quando tudo parecia difícil ou assustador. A vida está longe de ser perfeita, e ainda passo por dias ruins, em que me sinto sozinha, ou cheia de dúvidas sobre o futuro. Mas a vida é minha, meu apartamento, minhas escolhas, meu caminho daqui pra frente. E isso já é mais do que suficiente.